Oi, gente! Bem-vindos ao vídeo de hoje, que será sobre como estruturar um TCC. Mas calma aí. E se você ainda não me conhece, eu meu novo por aqui, prazer, eu me chamo Adriele Finochet, por aqui eu compartilho um pouco da minha vida cursando biomedicina e direito. Mas vou começar, tá? Contextualizando vocês. Então, quem já me conhece e se você já olhou alguns vídeos aqui do canal, vocês sabem que eu fiz alguns cursos e nisso, ao longo do técnico em química, eu fiz 4 TCCs. 2 deles não valiam, né, como TCC, mas eram no mesmo modelo, né, que foi para aprendizado mesmo. Eu tinha disciplina de iniciação científica quando eu fiz o técnico em química. E na conclusão, gente, então foram 4 durante o meu técnico em química com ensino médio, e eu fiz um TCC para concluir o meu técnico em administração. Então, assim, eu tenho aí na minha bagagem 5 TCCs, acredito que eu tenho uma certa propriedade para vir explicar o que eu vou falar para vocês hoje, mas são em áreas muito diferentes. E esse, então, o que eu tô escrevendo agora no 7º semestre é o meu 6º TCC, mas é o primeiro na área de biomedicina. Eu fiz 4 na área da química, 1 na área de administração, porque foi um TCC mais ou menos nesse modelo, só que algumas partes, obviamente, não tinha, porque ele era a construção de uma empresa, gente. Era um projeto de negócios que se chamava, mas é muito similar à estrutura e à ideia. Então é isso. Hoje eu vou explicar para vocês o que fazer em cada tópico e como desenvolver o raciocínio lógico para que você possa estruturar de uma forma que fique completo o TCC, né? Muitas vezes a gente manda para correção, isso já aconteceu comigo e é super natural. A gente manda e o nosso orientador fala assim: ah, nessa parte faltou tu me explicar tal coisa, não ficou tão claro determinado assunto que tu quis abordar. Então, eu vou explicar, claro, voltada ao meu assunto, o que eu pensei, o que me fez criar esses questionamentos, como eu organizei essa folha, que eu vou explicar ela toda pra vocês. Mas isso, vocês façam esses questionamentos, né, pertinentes ao tema de vocês. Gente, uma coisa que eu percebi muito, tá? Analisando e conversando com as minhas colegas da faculdade mesmo de biomedicina, porque para muitas é o primeiro TCC, né, saíram do ensino médio, estão na faculdade agora, super normal. Só que assim, muitas se assustam só de falar o tema TCC, tá? Deixa eu só arrumar a câmera aqui um pouquinho. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é assim: não se assustem quando um professor, né, vier falar que tá chegando a época do TCC. Porque muitas vezes a gente se assusta, só que isso é normal com algo novo que a gente nunca fez, principalmente. O TCC não é um bicho de 7 cabeças. Eu espero que esse vídeo esclareça várias dúvidas de vocês. Caso não esclareça, eu estou aberta a responder elas e auxiliar. Mas assim, TCC, então, trabalho de conclusão de curso, para quem ainda não chegou nessa parte. Tem alguns cursos que chamam de monografia, por exemplo, na faculdade de Direito, a gente faz uma monografia jurídica no final do curso, só que é o famoso TCC. Então, não se assustem, é algo novo, é muito simples e eu vou mostrar pra vocês, eu juro que no final do vídeo vocês também vão achar isso. Então, gente, olha só. Primeira coisa, tá? Sempre que vocês forem fazer um TCC, vai ter um modelo pra vocês seguirem, tá? E esse modelo, ele pode variar. Isso foi uma coisa que nos meus 5 TCCs eu percebi. Teve uma grande variação, só que assim, não é uma variação tão berrante, meu Deus, tu vai pegar um TCC assim que não se enquadra nada do que eu falo. Isso não existe. Porque como eu disse, gente, o TCC ele é uma coisa redondinha. Então, o que pode acontecer, tá? Vocês vão ver, agora eu vou mostrar um modelo, tá? Do TCC da minha faculdade que é cobrado pra mim, certo? Tem alguns TCCs que, por exemplo, o meu, ele divide, né, em tópicos. Eu vou mostrar pra vocês os tópicos com calma. Introdução e justificativa. Eu já fiz TCC que a justificativa ela era um subtópico da introdução. E tá tudo certo, super normal, isso vai acontecer com frequência, até eu estranhei a justificativa ser diferente, né? Mas, olha só, eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é o meu modelo de TCC. Eu vou ir deixando prints aqui do lado pra vocês acompanharem, certo? Ou melhor, eu vou gravar a tela... Não, eu vou deixar foto pra vocês que é mais prático. Então, assim, a primeira capa
do TCC, gente, é só jogar as informações, certo? Então tu vai jogar ali o teu nome, título do trabalho, não se cobrem, é a última coisa. Eu achava, gente, um absurdo, porque na minha cabeça, tipo, o título ia me nortear, sabe? Só que não se apavorem, deixa por último, ou bota e não se cobra depois. Se tu mudar o teu título, tá tudo sob controle, tudo certo. Então ali, trabalho de conclusão do curso, apresentado, requisito, nananã, aí eu só completo o nome do curso, nananã, meu nome, tudo sob controle. Então assim, ó, a capa, parte mais fácil, né? Que a gente só tem que preencher. Depois, uma coisa que em outros TCCs meus não teve, era no final, tá tudo certo também, tu vai seguir o modelo que a instituição de ensino que tu tá fazendo esse TCC te orientar, tá? Não tem certo ou errado, não importa se é no início, se é no fim. Mas normalmente pode ter. Tem TCCs que, dependendo, eles não apresentam essas partes que eu vou mostrar. E como eu disse, tudo sob controle. Então eu tenho ali uma página para fazer lista de figuras, lista de gráficos, lista de tabelas, de quadros, tá? Parte que vai ter em todo o TCC, sumário. Isso aqui vai mostrar todos os, como se fossem os capítulos, digamos assim, para vocês entenderem, do nosso TCC, certo? Então eu vou ter ali, no meu, eu vou ter introdução, justificativa, objetivos, aí vocês olhem bem a numeração, ó. Quando é um subtópico, eu boto o número daquele capítulo, digamos, daquela parte, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Isso eu vou mostrar um outro manual para vocês que ajuda bastante a tirar essas dúvidas, tá? Mas vamos seguir. Então, objetivos ali eu vou ter dividido geral e específico, fundamentação teórica, metodologia, resultados esperados, um cronograma e referências bibliográficas. Gente, eu achei muito sucinto esse sumário, o TCC. Eu já tive TCCs que tinham muito mais subtópicos obrigatórios, tá? Quando ele não te mostra um subtópico ali no sumário modelo, tu não é obrigado a fazer aquele subtópico, tá? Então tu pode criar os teus próprios, de acordo vai andando a tua pesquisa, ou se tiver um subtópico, já teve vezes que fundamentação teórica, eu tinha que botar histórico, eu tinha que botar, sabe? Tinha já no sumário modelo, aí você siga. Aí vai ter na outra página um resumo e em seguida a gente vai ter todos aqueles que eu falei pra vocês no sumário. E aí o que acontece, ó? Vamos ali, por exemplo, na introdução, tá? Vou deixar a página da introdução pra vocês. Ela tem um parágrafo escrito já nela. O que é isso? É a especificação do que tu tem que escrever ali. Então, todo modelo de TCC vai ter isso, gente. Não se assustem quando vocês virem na grade curricular que vocês vão ter uma disciplina de TCC, porque eles são obrigados a te dar um modelo e nesse modelo vai ter especificado cada coisa que eles vai ter que cobrar. Então, vamos ler a da introdução, tá? Eu vou ler a da introdução e explicar ela e vocês vão entender que isso vai se enquadrar para todas as etapas depois. Ó, na introdução deve ser apresentada a ideia central do trabalho, exposta de modo claro, objetivo e preciso. Ou seja, quando eu ler a tua introdução, eu tenho que entender sobre o que é o teu trabalho. Eu tenho que entender o porquê daquele trabalho. Então isso é uma coisa muito clara. Aí já se forma uma pergunta, ó, o que é o meu trabalho? Então, por exemplo, eu vou falar de ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? Eu começo aí já, o que é o ácido hialurônico? Como é que eu vou fazer um trabalho explicando coisas com ácido hialurônico se eu não expliquei o que é o ácido? Então pensa que uma pessoa que vai pegar o teu TCC, ela não é especialista, expert, ela não é nada naquele assunto, tá? Quando ela lê a tua introdução, tu tem que explicar. Pensa que é como se tu fosse um professor que estivesse preparando uma aula. Tu tem que contextualizar todo aquele assunto para que a pessoa que for ler o teu TCC entenda. Então começa com o básico. Às vezes tu vai achar, por exemplo, né, eu tô no curso de biomedicina. E aí eu penso, pra que eu vou explicar o que é o ácido hialurônico? A gente já estudou sobre isso. Tá, mas quem vai ler o meu TCC não precisa ser necessariamente um estudante de biomedicina. Pode ser alguém que tá começando a estudar estética e depois quer fazer injetáveis. Pode ser alguém que não começou a faculdade, quer ler sobre o assunto pra no futuro saber se vai querer trabalhar com aquilo ou não. Sabe? Tu nunca vai saber. Então sempre pensa que o que pode parecer bobo, leigo, né, não precisa pra ti, é muito necessário no TCC, porque é isso que cria o corpo dele, gente. É isso que dá uma estrutura legal no TCC, tá? Então não adianta tu partir pra termo técnico, nomes bonitos, enfeitar o TCC se tu não explica o básico. Então pensem sempre isso. A pessoa que tá lendo, ela não sabe o assunto. Ai, Adri, mas a banca que vai avaliar o meu TCC tem um professor que dá exatamente matéria sobre isso. Ok, mas o teu TCC não é
pra banca. Tu não tá fazendo só pra ele tá fazendo pra todo mundo. Então, principalmente na introdução, vocês têm que fazer uma coisa muito, como ele disse, clara e objetiva, gente. Tá? Vamos continuar lendo. Nos casos em que o tema é apresentado como problema ou indagação, é possível apresentar na introdução questões que serão exploradas. Lembra o modelo de redação TCC? Tu joga os problemas porque lá depois, na tua conclusão, tu vai dar a solução deles. Então, o teu TCC tu vai fazer a mesma coisa. E eu não tô falando de escrever 2 linhas, vocês escrevam um parágrafo, né? E façam proporcional, tá? Lembrem disso. Sempre façam proporcional. Então, Adri, eu vou apresentar 2 temas, né? 2 indagações e eu quero escrever. Tu vai escrever sobre o porquê daquela indagação. Um parágrafo, então tu vai fazer um parágrafo para cada uma. O que vocês não podem fazer que eles normalmente descontam, tá? Escrever 2 parágrafos, 3 para uma e uma linha para outra. Então não façam desproporcional, certo? Vamos lá. Questões que serão exploradas no desenvolvimento do trabalho. Além da delimitação do tema, é importante apresentar questões que envolvem a relevância. Ó, aí ele já entregou mais uma. Então já entregou o que é aquilo que eu tô falando, né? Então no meu caso, o que é o ácido hialurônico e depois qual a relevância. Eu fiz um parágrafo sobre isso, qual a relevância do ácido hialurônico na nossa sociedade hoje em dia. Então isso é uma coisa que vocês podem pensar sobre o assunto de vocês, tá? A contribuição da abordagem para a solução de problemas, a originalidade, importância, viabilidade, disponibilidade do trabalho. Gente, isso aqui, ó, no final agora, recomenda-se 2 páginas, varia, tá? Já peguei TCC que ele me exigia 4 de introdução. Esse TCC recomenda 2. Já fiz TCC que recomendava 1. Então, assim, é muito variável, tá tudo certo. Depois vocês vão ver ali, ó, delimitação e formulação do problema. É uma sugestão do subtópico, tá? Porque como não tava no sumário, ele não é obrigatório. Então, assim, o que vocês vão pegar? Vocês vão ler essa parágrafozinho, tá? E vão pensar em perguntas que vocês podem formular sobre o tema de vocês e que vocês vão responder. O que é essa minha folha que eu faço pra todo o TCC? Gente, sério, primeiro eu não fiz isso, mas aí eu fui aprendendo e eu percebi que era um padrão, então eu criei essa folhinha, tá? Olha só, vou explicar pra vocês. Primeiro, eu botei um título, que é o que vai me nortear pro meu trabalho. Então, o tema do meu TCC, né? Ácido hialurônico, um estudo sobre... Ó, vocês podem ver que já tem coisa rasurada, tá? Porque eu já fui arrumando. De acordo, eu fui delineando o meu TCC. Mas o início era um estudo sobre os 3 principais erros e consequências da sua aplicação. Hoje, o meu TCC só falta revisar para eu entregar. Hoje o tema do meu TCC é ácido hialurônico, um estudo sobre as 3 principais complicações decorrentes da sua aplicação. Vocês viram como muda? Antes eu ia falar 3 principais erros e consequências, que são coisas diferentes. São coisas diferentes na hora que eu falo da aplicação de ácido hialurônico. Agora eu vou falar de 3 complicações que acontecem. Então eu englobei, eu deixei assim uma coisa mais geral. Eu delimitei, mas eu não subdividi. Deu pra entender? Então vocês vão acabar fazendo isso, tá? Olha só. Eu botei um espaço... Gente, eu fiz essa folha aqui várias vezes até chegar num modelo bonitinho, tá? Por favor. Eu botei primeiro introdução. Aí eu botei do lado quantas páginas eram. Eu olhei tópico por tópico do modelo desse TCC pra se enquadrar. Então eu botei 2 páginas do lado. Botei justificativa, 2 páginas, porque é o que ele me cobra. E a gente quer fazer dentro do que está sendo cobrado, porque no final das contas a gente vai ser avaliado, mas isso vocês vão organizando. Objetivos, 2 páginas. Fundamentação teórica, tantas. Metodologia, resultados esperados, cronograma e referência, tá? Então vocês vão primeiro escrever. Aí, vamos fazer a introdução, que é o que eu vou explicar pra vocês. Introdução eu botei assim, o que é o ácido hialurônico, como ele é feito, porque eu não preciso saber do que é, mas eu, né, para contextualizar. Então, na minha introdução, eu botei o que é o ácido hialurônico, como ele é feito, qual a finalidade, o que importa o ácido hialurônico na sociedade, o que eu vou fazer com ele? Ah, eu tô falando da aplicação, eu já expliquei no título. Não, a pessoa que tá lendo, se pegou o teu trabalho, nunca ouviu falar sobre o ácido hialurônico, ela tem que saber qual que é a importância na sociedade. O que isso acontece, o que a pessoa tá fazendo com o ácido hialurônico hoje em dia. Então, eu expliquei o que é, como ele é feito, qual a importância dele. Depois eu botei assim, ó, sobre o objetivo geral. Então, depois que eu expliquei tudo do ácido hialurônico, deixei redondinho esse pensamento, eu vou explicar
o meu objetivo, o que eu quero fazer com esse trabalho. E depois eu botei assim, não, depois eu tirei porque eu transferi pra metodologia essa parte, mas aí eu vou explicar pra vocês. Aí o que eu fiz, tá? 2 páginas, uma média de 3, 4 linhas, vai dar uns 5 parágrafos, mais ou menos, por página, tá? Vocês vão lá, revisem a parte de produção textual, porque vocês precisam muito disso aqui. Então, assim, ó, uma média num Arial 12, que se eu não me engano, eu não vou lembrar a letra também, porque a BNT eu vou explicar pra vocês depois, tá? Mas olha só, média de 5 parágrafos por página. Eu tenho que escrever 2 páginas, eu tenho que escrever quantos parágrafos? 10. 10 parágrafos. Eu botei aqui 1, 2, 3, 4. Eu botei 5 questionamentos no final, tá? Da minha introdução. Se eu botei 5 questionamentos para ficar um texto harmônico, 2 parágrafos cada assunto. Então, o que é o ácido hialurônico? Eu escrevi 2 parágrafos sobre o que é o ácido hialurônico. Como que ele é feito? Em 2 parágrafos eu escrevi como o ácido hialurônico é produzido. Ah, Adri, mas tem trabalho de 5, 10 páginas explicando. Bom, mas o meu trabalho, o foco dele não é esse. E eu tô na introdução, então eu me delimitei, porque tu tem que deixar o teu trabalho redondo. Ah, Adri, escrevi um parágrafo meio, não consigo. Gente, vai ler mais, vai ler mais. Quanto mais tu lê, mais formas diferentes de expressar o que tu quer falar, tu vai conseguir, tá? Então, não tá conseguindo desenvolver a ideia? Vai ler. Não existe mistério no TCC, tem que ler. Ponto. Já, gente, sério, porque muitas vezes a pessoa tá travada. Aí a pessoa leu, por exemplo, um artigo sobre aquilo. Tem pessoas que conseguem desenvolver o raciocínio com um artigo. Eu, por exemplo, li 2 ou 3 sobre como é feito o ácido hialurônico. Obviamente, eu não coloquei tudo que eu aprendi ali, só que em 2 parágrafos eu consegui deixar redonda a ideia, eu consegui entender para depois numa explicação, né, quando eu tiver que apresentar o meu TCC. Então é isso que vocês vão fazer com com todas as etapas, tá? Então aqui eu tenho a etapa, quantas páginas e depois quantos parágrafos por tópico. Eu botei as minhas indagações que eu vou botando ok de acordo eu escrevo. Justificativa, 2 páginas. Eu botei 2 coisas, ó. Como o ácido hialurônico influencia o mercado da beleza, tá? Porque eu quero falar nessa parte, obviamente, estética. E o segundo tópico que eu botei foi a finalidade de tornar de conhecimento público algo mais didático, a consequência desses erros na aplicação. Vocês viram que eu não botei um tópico redondinho? Ele foi mais uma ideia para eu desenvolver a minha escrita. Então eu preciso falar sobre esse assunto, esse tópico, esse direcionamento, tá? Então, assim, eu tenho que escrever 4 a 5 parágrafos para cada tópico no meu TCC. Isso na justificativa para fechar as 2 páginas, deixar harmônico o texto, vamos sempre ressaltar isso. Objetivos, tá? Objetivos, vocês vão ver que para objetivo específico e geral, gente, tem uma explicação bem boa, não é uma coisa muito extensa, é uma frase, tá? É a parte mais tranquila. Fundamentação teórica, ó, 3 páginas. Eu botei 5 parágrafos para cada tópico. Então, na minha fundamentação, eu botei o aspecto histórico do ácido hialurônico, porque eu tô falando de erro da aplicação, e isso tem muito a ver com história, né? Então, eu botei um aspecto histórico de como o ácido hialurônico, ele tá presente na sociedade desde 1900 bolinha. Isso dá um embasamento, né, para eu chegar falando de um erro na aplicação, porque ele não começou a ser usado ontem, ele tá na história sendo usado para NXYZ procedimentos há muitos anos. Então, na tua fundamentação teórica, tipo, é exatamente o nome, gente, tu tá fundamentando o que tu tá explicando. Então, pensem que é muito difícil vocês não pegarem um trabalho que tenham que explicar a parte histórica, tá? Então, eu botei a parte histórica, mecanismo de ação, e é na fundamentação que tu vai fazer o trabalho acontecer. Então é ali na fundamentação que eu vou falar sobre esses 3 principais complicações decorrentes da aplicação dele. Então eu vou falar da complicação 1, da complicação 2, da complicação 3 que eu escolhi falar, certo? Aí na metodologia, gente, é uma página. A metodologia é a parte mais fácil, tá? Tem 2 tipos de TCC que tu pode fazer. De pesquisa ou... É que assim, essa segunda, existem vários nomes, tá? Referência, não, como é que é? Ai, gente, me fugiu. É 2 nomes que é bem conhecido. Esse TCC que é o modelo que eu tô fazendo, tá? Eu vou deixar escrito aqui porque eu não vou lembrar agora. Mas basicamente ele é uma busca literária. Então tu só vai ler, não vai fazer uma
pesquisa científica, porque na química tinha muito isso, né? O pessoal ia pro laboratório testar e tinha uma prática, envolvia todo uma questão externa. Mas eu vou deixar o nome aqui porque eu realmente esqueci, tá? Mas nesse tópico tu vai escrever assim, ó. Para realizar o estudo foi necessário fazer uma pesquisa nas plataformas Cielo, Google Acadêmico, PubMed, e aí eu selecionei artigo, de acordo eu pesquisei a palavra-chave XYZ. Quando vocês lerem, tá? Essa parte vocês não precisam se preocupar, porque quando vocês lerem TCCs, outros, né, outros artigos, para fazer um embasamento para conseguir escrever e desenvolver o raciocínio de vocês, todos eles vai ter metodologia. E é uma coisa muito padrão, vocês podem pegar um modelo, adaptar para o de vocês, é super tranquilo, é uma página para escrever, então se vocês escreverem ali 3 parágrafos e meio, 4, vocês já preencheram uma página, então tá super de boas. Depois, resultados esperados é 1 a 3 parágrafos. Então eu vou escrever, tipo assim, tu vai concluir o teu trabalho. Ao ler o resultado dos outros, tu também vai ter uma ótima ideia de como fazer a estrutura dele no teu assunto, tá? É bem tranquilo. Depois tu vai ter ali, ó, cronograma, que é um quadro que tu tem que fazer, gente. Ele é bem, assim, padrão. Ai, tu tem que definir o tema, tu tem que fazer a busca literária, seleção de artigos, leitura, escrever o TCC, mandar para revisão, corrigir e entregar. É sério, é basicamente isso que tu vai botar. Foi o que eu botei na minha. De praxe, às vezes muda uma coisinha ou outra, a forma como tu escreve, mas é basicamente esses 8 tópicos, tá? E aí tu vai botar os meses que tu teve, eu vou deixar o modelo do meu, que eu fiz nesse TCC, e aí tu só vai botar o xizinho. Então ele não tem, tantas páginas, porque literalmente o cronograma é só uma tabelinha que tu vai estar fazendo ali. E depois as referências, tá? Que eu também vou mostrar pra vocês. Mas, peraí, olha só. Vocês viram que eu separei e fiz algumas anotações, né? A introdução e a justificativa eu puxei, porque quando tu escreve uma, tu já tá apto a escrever a outra, tá? Aí o objetivos é uma coisa, fundamentação teórica é outra, metodologia, resultado, cronograma e referência, tu pode fazer tudo junto, tu pode separar um dia pra fazer. Então assim, ó, eu dividi em 4 etapas pra escrever o teu TCC. Então tu vai lá, definiu o que tu quer, fez a procura de artigos, selecionou, pra esse aqui eu li 15 artigos, tá? Então tu vai lá, fez a leitura de 15 artigos, fez umas anotações, beleza? Tu vai chegar aqui, vai olhar o teu cronograma e vai ver o que eu começo a fazer primeiro, ó. Aí o que eu botei aqui, ó, fazer primeiro, segundo a fazer, terceiro a fazer, entendeu? O primeiro a fazer, após a leitura dos artigos, escrever a introdução e justificativa. O segundo a fazer, fundamentação teórica. O terceiro, objetivo, tá? Porque no que tu escreveu a fundamentação, tu já definiu muito bem teu objetivo, fica mais fácil de escrever. Ah, Adri, eu escrevi introdução e justificativa, eu quero fazer um rascunho dos objetivos. Faz! Depois que tu fizer a tua fundamentação, tu vai estar com a tua escrita redonda. A parte mais importante do trabalho é a fundamentação teórica, tá? Porque é ali que tu vai colocar realmente a pesquisa que tu fez. Então, depois que tu desenvolveu, deixou redondinho ali, tu só vai olhar, eu expliquei item 1, 2, 3. Então tá, objetivo específico, 1, 2, 3 dentro do objetivo geral. Isso se torna muito fácil, tá? Com o auxílio do orientador, tu vai encontrar as palavras mais adequadas, digamos assim, pra escrever essa parte. Mas eu botei o objetivo como terceiro, tá, gente? Porque na minha concepção, se tu fez um rascunho, depois escrever a fundamentação, parece que fica muito mais claro aquela ideia. Então, por último, ao fazer, tu já escreveu tudo até a fundamentação. A última coisa que tu vai fazer é metodologia, porque é uma página padrão, que não vai interferir. Tu poderia ter feito por primeiro, só que aí gente, sério, dá um alívio fazendo essa ordem, porque tu pensa, metodologia, tu escreve rapidinho, porque é uma página, aí depois resultados esperados, alguns parágrafos. Então, como tu já escreveu, já fez a introdução, fundamentação, que é aquela parte extensa, escrever resultados em 3 parágrafos, a tua escrita flui muito bem mesmo. O cronograma é só uma tabela e a referência é só tu colar. Então, tu conclui o teu trabalho, assim, botando a cerejinha do bolo, que é esses enfeites, né? Porque a pesquisa, de fato, do TCC é introdução, justificativa e fundamentação, tá? É aí que tu vai realmente escrever. Então, eu vou deixar uma foto dessa minha folha pra vocês, tá? Ela é totalmente voltada, vocês vão ver que tem algumas anotações, por exemplo, que eu botei coisa na introdução que
Depois que eu li alguns artigos, eu pensei, não, isso aqui não é na introdução, isso aqui é na metodologia. Aí eu botei que é na metodologia, mas, gente, fazendo isso aqui fica muito mais claro, porque aí quando tu vai escrever, por exemplo, a tua introdução, tu pega o computador, tu já leu teus artigos, tu já tem as tuas anotações, tu sentou no computador pra escrever, parece que trava. É impressionante, não achem, tá? Que é só com vocês, é normal. Tu pode saber, se alguém chegar do teu lado e pedir pra tu te explicar o que tu tem que escrever, tu explica. Mas na hora, o primeiro dia que tu senta pra escrever, a gente não vai. É normal, tá tudo certo, é do estudante. Só que assim, se tu tem esses tópicos escritos, parece que flui muito mais rápido. Eu parei pra escrever, deu aquele bloqueio criativo da escrita na hora. Tu vai olhar e vai fazer, 2 parágrafos pra cada tópico, ok. Aí tu vai olhar o primeiro tópico, o que é o ácido hialurônico? Parece que tu, tipo, clareou a visão para escrever o TCC. Então, tu te concentra em procurar nas tuas anotações o que é o ácido hialurônico, tu tenta te explicar em voz alta e tu escreve. A escrita flui muito bem. Eu não vi quantas páginas deu o meu TCC, mas eu acho que deu umas 20 e pouquinhas, tá? 21, 22, não sei. Não terminei de formatar ele nas normas ainda pra ver quantas páginas fica. Mas de escrita deu, assim, umas 15, 16, bem tranquilinha. Eu escrevi ele em 2 dias, gente. Por quê? Porque eu acho que isso aqui orienta demais, A tua escrita flui. Quando vocês fazem esse passo a passo que eu acabei de falar pra vocês, a escrita flui. É maravilhoso, sério. Eu juro pra vocês, é maravilhoso. Porque tá assim, tu pegou e deu de bandeja na tua mão, o que tu tem que fazer ali? 2 parágrafos, o que é o ácido hialurônico? Aí parece que trava. Meu Deus, o que mais? Eu tenho 1 página e meia pra escrever ainda de introdução e não sei o que fazer. Tu olha ali, ó, qual que é o próximo tópico? Como ele é feito. Ok, então eu vou explicar como ele é feito, faz uma conexão entre o parágrafo e escreve, gente. Isso fica muito prático. Agora, eu vou dar 2 chaves, assim, pra vocês que me ajuda demais, tá? Olha só. Primeiro, vamos falar de referências. Referência norma ABNT, todo o TCC monografia tem que estar, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, se eu não me engano, a sigla ABNT. Então ela vai dizer, se tu for fazer a citação de um livro, como que tu faz a citação pra tá ok? E isso pontua muito no TCC. E o espaçamento, margem, fonte, tá? Tudo, gente, tá? Tudo. Então vamos começar no mais fácil, que é as referências, tá? Eu uso muito o Google Acadêmico e vocês já vão entender o porquê. Ó, pesquisei no Google Acadêmico, entrei, botei só português e joguei, sei lá, ácido hialurônico, tá? Calma aí, mostrar que eu não sou robô. Tarará. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, ó. Abriu aqui o Google Acadêmico, pesquisou, Adri, eu quero ler esse artigo aqui, como é que eu vou referenciar ele no meu TCC? Tu vai vir aqui em... Abre, expande ele, tá vendo que eu expandi? E tu vai clicar nessas aspinhas, tá vendo? Essas 2. No que tu clica nessa, vai aparecer isso daqui. Qualquer coisa que vocês abrirem no Google Acadêmico, ele abre isso daqui. O que é? Ele tem 3 modelos de como tu referencia esse artigo que tu tá lendo. O da ABNT é esse NBR 6023. Então, se tu colar isso daqui, ó, e botar lá nas tuas referências, ele tá dentro da norma. E tu não precisa se preocupar em como fazer a referência. Adri, li um livro, né? Quero referenciar um artigo que eu não peguei no Google Acadêmico, eu peguei... O Cielo também tem, gente, mas é um pouquinho mais complicado, tá? Eu sei que o Google... gente, sério, eu só uso o Google Acadêmico porque ele entrega isso aqui é uma dor de cabeça pra fazer. Quem faz TCC sabe, é muita dor de cabeça ficar fazendo referência. Então, é muito prático. Também tem assim, ó... vou mostrar pra vocês como fazer... Eu tô jogando no Google, tá? Pra mostrar pra vocês. Como fazer referência bibliográfica. Só isso. Aí vai aparecer aqui, ó, como fazer referência bibliográfica. Joguei no Google, ó, vocês vão rolar toda a matéria. Abrem. Referências bibliográficas da ABNT, com gerador grátis e como fazer. Deixa eu só aceitar aqui, ó. Aí vocês vão colocar se é livro ou site, vão colocar todas as informações que vocês vão pegar, olhando lá na matéria que vocês estão lendo, no artigo, e depois ele gera no modelo. Só que assim, gente, olha só, ano de publicação, número de edição, volume, página, tudo você vai ter que ficar procurando nos cantinhos pra fazer.
Eu, Adriele, indico o Google Acadêmico. Nunca teve problema do professor me tirar nota por causa de referência. Não só por estar na norma, mas, por exemplo, tu não vai pegar uma matéria publicada no toda matéria, né? Tu não vai ler alguma coisa porque é um blog, qualquer pessoa, digamos assim, ela pode postar. E quando tu tá falando de um TCC, tu precisa que ela tenha uma validação científica um pouco maior para utilizar como referência, tá? Então, o Google Acadêmico nunca existiu problema, todas as instituições aceitam e a referência já vem pronta, gente. Então, assim, é uma beleza, tá? Agora vamos falar sobre normas ABNT. Ai, Adri, como tu falar de norma ABNT se tu nem lembrava a fonte que usa? Porque eu vou mostrar pra vocês o maior truque que tem. Quando eu fiz o técnico em química na Fundação Liberato, que eu vou mostrar, só joguem Fundação Liberato que eu vou orientar vocês e entrem aqui no site enquanto eu vou falar. Vamos fazer essa pesquisa. Quando eu fiz, os professores da instituição criaram um manual próprio de normas ABNT e tá atualizado. Então, assim, gente, lá vocês vão ter tudo esmiuçado. Se vocês abrirem pra ler agora, qualquer parte, vocês vão ver que parece que tem uma pessoa do teu lado te dando a mão, pegando a tua mãozinha e falando, olha, agora tu vai fazer assim, assim, assim. Ele é muito didático, ele é muito prático. Portanto, que eu baixei ele, mandei no grupo da faculdade de biomedicina, porque é muito bom. E a faculdade, tipo, ela deu um manual de orientações, só que em relação à norma BNT não é tão legal. Norma BNT pode ser um bicho de sete cabeças se tu não sabe por onde começar, se tu nunca teve um apoio, não apoio, mas uma orientação correta sobre como fazer isso. Muitas pessoas acabam pagando e pagando bem caro pra algo que tá disponível, gente, pra gente poder fazer, entendeu? Então, assim, ó, não é um bicho de sete cabeças, ó. Abri o site da Liberato, eu sempre procuro aqui, ó, calma aí. Sempre procuro no pesquisar, tá? Técnico em química, que foi o que eu fiz, e aí eu... Deve ter nos outros técnicos também, tá? Tanto faz, ó. É só porque eu abro, porque eu sempre pesquisava direto, normalmente eu tava aberto no meu telefone. Tu vai rolar, tá? Vai rolando. Olha só, achei uma maneira bem mais fácil, tá? Vocês vão aqui, quando entra no site, clica nessa barrinha e vão aqui, ó, cursos. Pode botar qualquer um, tá, gente? Eu botei a química, ó, química. Vocês vão clicar em arquivos e aqui vai ter, matriz, disciplina, né, coisa do curso. Mas os últimos dois, certo? Manual de relatório científico, que serve para TCC, porque tem normas ABNT, vai ter algumas coisas que vocês considerem, né, porque o relatório às vezes muda bastante algumas... Vai ter tópicos, o que eu quero dizer? Que não se assustem, porque vai ter tópicos ali que vocês não vão estar sendo cobrados, né? E manual de orientação para projetos de pesquisa. Quando vocês abrirem, gente, sério, é ouro, é 56 páginas, vocês não precisam ler tudo, obviamente. Vocês vão ter aqui, ó, o sumário dele. Aí, por exemplo, problema, justificativa, página 21. Vocês vão rodar lá na página 21, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aí ela explica como tu escreve a discussão do teu tema. Explica o que é um fator interno, o que é fator externo, como tu desenvolve uma justificativa. Ela tem uma explicação muito melhor do que vem no modelo de TCC pra gente, tá? Então ela tem toda essa questão, e aí, o que são elementos pré-textuais, pós-textuais, que às vezes vai ser cobrado, tá? Dependendo. E ela tem aqui, olha, gente, calma aí. Não sei se é nesse que eu tô, deixa eu ver no sumário, tá? Mas eu vou mostrar mais uma coisinha pra vocês, eu vou procurar. Ó, agora eu tô no manual de orientação para projeto de pesquisa, tá? Deixa eu ver, ela não tem a parte de citação, mas o outro tem. O manual de relatório científico, ele tem citações, tá? Página 21. Então, assim, ó, aqui... Adri, não é livro nem site que eu tô fazendo, eu não sei como fazer a referência, eu não sei se o Google me deu o que realmente é a norma BNT. Tu vai aqui, nesse manual que eu falei, página 21, citação. Citação direta. Como que eu sei se é uma citação direta ou indireta que eu tô fazendo? Ele tem uma explicação, ele tem um exemplo e ele tem um modelo. Então, assim, pra fazer uma citação indireta, né, que é o que aparece. Ele tem uma explicação do que é pra tu saber classificar o que tu quer fazer no teu trabalho. Aí tu se acha ali. Exemplo 1, indicação da fonte de citação inserida no texto. Aí ele tem um modelo. Segundo o autor, abre parênteses, ano, página X, fecha parênteses, referencia, né? Copia ali, entre aspas.
Ai, mas se é na referência no final do trabalho indicar. Aí ele, gente, é perfeito, sério, olha só. Vocês abram isso aqui, vocês vão tirar muita dúvida. Como fazer citação ao longo do trabalho, como fazer, eu quero copiar a imagem de um artigo, eu quero botar no meu, como fazer essa referência, vocês acham tudo aqui. E é por isso que eu não decoro normas da BNT, porque sempre que tem qualquer dúvida, é só tu abrir aqui e consultar. E como eu disse, parece que alguém tá pegando na tua mão, gente, pra te explicar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar como estruturar esse bicho de 7 cabeças que é o TCC. Espero que não seja mais um bicho de 7 cabeças, que vocês estejam familiarizados. Dei aí 2 dicas sobre referências no Google Acadêmico e como fazer o teu trabalho nas normas ABNT. Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo hoje era uma ideia, né, uma proposta de vídeo mais longo, porque realmente tinha bastante coisa para explicar. Mas é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo e até semana que vem. Tchau!